Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Mais uma vez nós estamos aqui para a glória de Deus. Então quero agradecer a todos os inscritos do canal por estar com a gente aí toda semana, certo? Bom, meus irmãos, lição de número 4 do último trimestre desse ano, o quarto trimestre, na verdade, né? A revistinha lá traz por tema a fragilidade humana e a sabedoria divina, lições do sofrimento da restauração de Jó. Você que está aqui no canal você que está no canal, não, você que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, creio que você deve ser alguém que está interessado por algum assunto da escola bíblica. Então eu vou apresentar aqui meu trabalho. Eu disponibilizo aqui toda semana os slides das lições da revista dos adultos da CPAD. É resumido, mas pega os pontos principais e é para você aplicar na sua igreja, aplicar na sua aula. Para isso você precisa de um notebook, né, um computador, e um data show ou uma TV de LED. Embaixo, né, ou abaixo desse vídeo aí tem um link. Você clica nele, ele vai abrir uma página de download. Você faz o download no seu computador, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. E você pode levar para a sua igreja aí uma lição dinâmica, uma lição diferente, né? Você pode dar uma aula diferenciada. E tenho certeza que seus alunos irão gostar dessa nova experiência. São mais de 20 estados brasileiros que usa o nossos slides, e que eu tenho a ciência, né, nos Estados Unidos também tem pessoal que usa lá, e como é que fala? Alemanha. Na Alemanha tenho também quem usa. Então está aqui, está disponibilizado para você fazer um teste aí na sua igreja. Eu vou passar aqui aleatório, rapidamente, para você entender. Então, o textual, Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse: No saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui foi quando Jó soube de todas as notícias que aconteceu na vida dele. Ele entendeu uma coisa, que ele não tinha trazido nada para esse mundo, e também ele não podia levar nada deste mundo. Essa é a lição que nós já podemos reter para nós aqui. Não temos nada, ou não trouxemos nada, e também não levaremos nada, porque nada nos pertence. A verdade prática, ela diz o seguinte: a despeito das grandes provações que se abate em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Então, independente das provações que venham sobre as nossas vidas, independente, sem exceção de nenhuma, a nossa obrigação, nosso dever é permanecer fiel ao Senhor. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jó, do capítulo 1, versículo 13 ao 22, e depois no capítulo 2, versículo 6 ao 8, certo? Então, está aqui, você pode levar para a sua igreja e fazer uma experiência. A introdução diz assim, ó: a prova de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição que nós iremos estudar. Então, como é que Jó reagiu a tudo isso? Como que Jó enfrentou este problema? O sofrimento, ele não pode nos tornar pessoas piores. Não. O sofrimento é para nos tornar melhor do que já somos. Eu costumo dar um exemplo do sachê do chá. Exemplo, você pega um sachêzinho, né, um saquinho de chá no sabor de erva doce, por exemplo. Você põe água para ferver. Quando você pôr aquele sachêzinho ali dentro, aquele saquinho, o que vai exalar ali? Vai exalar o cheiro do erva doce, porque
o chá que você vai fazer o sabor de erva doce. Então, o que acontece? Se você pegar esse saquinho de sachê do chá e colocar na água fria, não vai exalar cheiro algum, não vai acontecer nada. Então, o que eu aprendo com isso? Que quanto maior for a pressão externa, vai exalar o que está dentro de nós. Então, a quintura da água fervendo, ou da água fervente, fez com que o saquinho do sachê, com que a erva doce que estava ali dentro daquele saquinho, exalasse, né, o seu sabor, o seu cheiro. Assim somos nós. Quando a circunstância, né, nos cerca, exalaremos aquilo que está dentro de nós. Se o que está dentro de nós for o Espírito Santo, é a graça de Deus, então os frutos vai ser exalado, paz, amor, benignidade, longanimidade. Está lá em Gálatas 5:22. Então, no primeiro tópico fala da tragédia de natureza econômica, o sucesso na esfera comercial, o sucesso de Jó na esfera comercial. O autor sagrado aqui, ele já havia sublinhado que Jó ele era o maior de todos do Oriente. Jó se destacava no Oriente como um homem de negócio. Então Jó era conhecido, era um cara bem conceituado, um grande empresário de sucesso, como nós dizemos nos dias de hoje. O autor também ele já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medida pelas grandes quantidades de animais e servo a serviço dele, a serviço de Jó. Então o comércio e a atividade do campo eram as suas principais atividades. Então, qual que era as atividades principais na época ali de Jó? Era o comércio, né, e as atividades do campo, eram os animais, o leite e coisas desse tipo aí. Então, devido à sua grande riqueza, não são poucos autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos dos dias de hoje. Então, as ovelhas, elas proporcionavam o quê? Lã para os tecidos, né? Textil, para fazer as roupas, confecção, essas coisas aí. Então, Jó era bem sucedido. Jó tinha meios, refúgios, né? Jó tinha várias fontes de rendas. Os camelos, por exemplo, e os jumentos, ou as jumentas, estavam a serviço do transporte de carga. Então, Jó, por todos os lados, ele tinha meios. O patrimônio de Jó era bem conceituado, né? Então, as receitas de Jó eram bem conceituadas, receitas boas. Falando agora nós falamos aqui no subtópico 1 sobre o sucesso na esfera comercial da vida de Jó. Agora o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas jumentas e boi ao seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra. Olha só. Então, mais um bem, mais uma receita ativa para Jó, né, no caso. O que terra? Jó era dono de muitas terras. E naquela época, quem tinha muitas terras também era considerado rico. Os bois e, da mesma forma, as ovelhas. Elas ofereciam o quê? A proteína animal. As ovelhas, juntamente com o jumento, alimentavam aí a produção de laticínio, ou seja, de leite, derivado de leite. Então, Jó estava bem financeiramente, até que veio o problema, né? Nós vamos ver um pouquinho para frente. Eu não estou entrando aqui em pormenores, pessoal, porque eu só estou passando para vocês a didática, né, ou a mecânica desses slides para você melhor utilizar, certo? No subtópico 3, no 2 nós falamos sobre o sucesso na esfera do campo, já no 3, aqui entra já o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Assim, ele destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Satanás aqui agora faz o quê? Destrói as atividades comerciais de Jó, tanto animais como as pessoas que estavam a serviço dele. Isso deu uma desestabilizada nos negócios de Jó. Só que Jó não blasfemou, né? Jó não se desesperou. Por isso que ele disse que ele veio sem nada e ele tornaria de onde ele saiu, né? Ele, citando, do ventre da minha mãe vi
sem nada e para lá tornarei. Está dizendo o seguinte, que ele veio para esse mundo, ele veio a existir nesse mundo, mas ele não trouxe nada, e deixaria também esse mundo sem nada poder levar. Então, o diabo ele começa agora a atacar a esfera comercial e também agora na esfera do campo. Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínio. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Então não era para qualquer um, irmão, né? Permanecer firme ali, não era não. Não é à toa que a própria Bíblia relata que Jó era um dos 3 homens mais justos que já existiu na terra. Entre ele Daniel, Noé e o próprio Jó. Então aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de ação maligna direta. Então não é porque os seus negócios ou o negócio de algum cristão não foi para frente, quebrou, não teve sucesso, não quer dizer que isso é ação maligna. No contexto de Jó, sim. Deus o permitiu e Jó ali fez... Satanás fez ali uma intervenção. Satanás dizimou todos os bens de Jó. Fechando o primeiro tópico, nós falamos da tragédia de natureza econômica, e para nós fecharmos aqui no ponto central, o sofrimento de Jó ele se abate sobre o justo. Então o sofrimento de Jó se abate sobre o justo. Então não é porque a pessoa ela é justa que o sofrimento não vem sobre a vida dela, tá? Tem muitos dizendo por aí, porque a pessoa é crente, ela não pode passar por dificuldade, não pode passar por situações difíceis, que o crente nasceu para ser cabeça e não cauda. Então nós temos que analisar verdadeiramente cada texto dentro do seu contexto. E já no tópico 2, iremos tratar, né, você professor vai tratar na sua aula, tragédia de natureza familiar, que o inimigo também ele agiu na família de Jó. Nós vimos no tópico 1 que ele afetou os bens, né, as propriedades de Jó, o seu servo, né, destruiu tudo, e agora na vida familiar. Então ele perdeu de uma só vez 10 filhos. Olha só. Então Jó de uma só vez perdeu 10 filhos de forma calamitosa. 7 deles eram homens, 3 eram mulheres. Então perdeu 10 filhos de uma só vez. Perder um já é uma situação difícil, né? Ou seja, perder um filho é calamitoso. Agora pensa aí, perder 10 filhos de uma vez só. Tá vendo, né? Não é algo assim de se imaginar, só mesmo quem passou por isso aí, tá? Então, mas perder todos de forma inexplicável é verdadeiramente nefasto, é algo assim que não dá para explicar, né? E Jó perdeu aí todos os seus 10 filhos de uma vez, ou seja, perdeu tudo, né? Só ficou ele e a sua esposa. Até a saúde nós vamos ver que Jó também perdeu. Por isso vem agora a reação da esposa. A frase amaldiçoa a Deus e morre, de Jó, no capítulo 2, versículo 9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. A reação de Jó ao dizer a sua esposa, ao dizer que sua esposa ela falava como qualquer louca, afirma esse fato. Então, a mulher de Jó, ela não suportou, né? Ela não aguentou esse tamanho, como é que eu posso dizer, esse baque psicológico, que imagina uma mãe perder 10 filhos de uma vez só. E aí ela disse, olha Jó, em outras palavras, tu ainda mantém firme ainda essa fé? Será que vale a pena mesmo a gente servir esse Deus? Não é melhor a gente sair fora disso aí? Blasfema desse Deus aí, abandona esse Deus aí e entrega a tua vida mesmo aí à morte, porque você de fato vai morrer mesmo, porque Jó já se encontrava com a saúde debilitada. E assim, debilitada que eu falo psicologicamente, né, porque ele tinha perdido 10 filhos. 10 filhos não é
10 mil reais, não é 100 milhões de reais, não, 10 filhos são 10 vidas, é uma história, não é verdade? Então, foi aí onde que Satanás afetou a estrutura de Jó, né? E o fato disso tudo? Primeiro, o diabo tira os filhos de Jó, a esposa de Jó não aguenta, né? Manda Jó pular fora do barco, manda Jó deixar de seguir esse Deus aí, de ser fiel. E o fato disso tudo? Bom, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, ou seja, divórcio, drogas e etc. Ainda esse vento que passou lá na família de Jó, ele ainda sopra nos nossos dias. A gente vê tantas pessoas perdendo suas famílias para as drogas, né? E quando eu falo as drogas, eu não estou falando só de drogas ilícitas, estou me referindo a drogas ilícitas, lícitas, a todo tipo de drogas, né? A divórcios, a contenda familiar, violência doméstica. Então nós vemos que esse vento ele ainda está soprando dentro da família, dentro dos lares. O estupro, né, de vulnerável dentro do lar ou dentro dos lares, pais estuprando seus filhos e coisa desse tipo aí, a família sendo destruída, filho destruindo, matando toda a sua família. Então isso ainda é efeito desses ventos aí que está soprando dentro da família. Então, a exemplo de Jó, o crente ele deve o quê? Se refugiar em Deus. Então, o que nós temos que fazer? Se ainda não chegou esse vento na nossa família, nós devemos orar a Deus. Qual é o melhor tempo ou qual é o melhor momento de se preparar para o mal ou de reservar-se para o mal? É quando tudo está bem. O melhor tempo de orar é quando tudo está bem. O melhor tempo de buscar a Deus é quando tudo está bem, porque quando vier o mal nós estamos preparados. Não sei se a mulher de Jó buscava tanto a Deus assim. Não quero aqui fazer pré-julgamento extra-bíblico, mas eu sei que Jó buscava, Jó se preparou. Ele não sabia para que dia era esse que ele estava se preparando, mas ele se preparava. Jó oferecia sacrifício, Jó era um homem temente a Deus. E quando veio o mal, quando veio o vento, ele suportou, né? É inevitável que o tropeço venha, Jesus disse, mas quando ele vier sobre nós, nós temos que estar alicerçados para saber como reagir num momento tão difícil, num momento tão inexplicável como foi o de Jó. E muitos casos à parte acontecem. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Algo também que devíamos fazer ou devíamos adotar para termos aí uma estrutura familiar forte juntos lermos a Bíblia, buscar ao Senhor, fazer culto nos nossos lares, orando a Deus, apresentando os nossos entes queridos a Deus, porque nós não sabemos o mal que vem sobre a nossa vida no dia de amanhã. Fechando aqui o tópico 2, nós falamos sobre a tragédia de natureza familiar, ou seja, a tragédia que aconteceu na família de Jó. Resumindo esse tópico, Jó ele perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa. Então veja só, Jó ele perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instruiu-lhe a abandonar a fé em Deus. E me parece que isso também acontece nos nossos dias. Quando vem o problema, o que a gente faz? Bom, a gente é instruído, a gente é instigado, a gente às vezes é orientado a buscar outros meios, outros refúgios, porque na igreja não tá se resolvendo o problema. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: a igreja não resolve o problema de ninguém. Quem resolve o problema é Jesus, mas quando Ele quer e quando assim Ele lhe apraz. Às vezes o problema vem não é para nos destruir, para nos fortalecer ou para nos preparar, para nos ter um contato melhor com Deus, um contato mais íntimo e pessoal com Deus. O problema não nos vem para nos destruir de forma alguma, vem para nos fortalecer cada dia mais. E o diabo não sabe disso, tá? Então, no tópico 3, nós vamos falar aqui da tragédia de natureza física e psicológica. Já que nós tratamos, no tópico 1, nós falamos, no caso você vai falar aí, né? Você que usa esses slides. No tópico 1,
Você irá falar da tragédia de natureza econômica. No tópico 2, a tragédia de natureza familiar, ou seja, a vida econômica de Jó foi destruída, a vida familiar. Agora, a tragédia de natureza psicológica. Então, o diabo ele veio. Claro que João 10 não está escrito que é o diabo, mas eu faço alusão, né, espiritualmente, pegando um pano de fundo ao diabo. Lá está escrito que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Sei disso, não é o diabo, né? Não está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, eu sou leitor da Bíblia e eu sei que não é isso. Mas eu posso fazer referência a isso, que o diabo ele veio para quê? Roubar o que nós temos. O que é o mais precioso nós temos? A nossa paz, a nossa saúde, a nossa família. Matar e destruir. Então ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Então o diabo ele toca na saúde de Jó. Tem algo mais precioso do que a nossa saúde? Não tem. Entendeu? Você pode ter fortunas, milhares e milhares de dinheiro. Se não tiver saúde, você não tem nada. O adversário agora ele tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Lembra, acho que é no versículo 1, não sei se é no capítulo 2, 10 de Jó. Não, no capítulo 1, versículo 10, se me falha a memória, que Satanás vai até Jó e diz que Deus, na conversa dele com Deus, ele fala o seguinte: mas Jó te serve porque tu tem o cercado de bens, tu tem cercado ele com a tua cerca de sebe. Essa palavra sebe é uma cerca viva, ou seja, é uma árvore, né? Então é uma planta. E ele está dizendo o seguinte: olha, tu tens cercado os bens de Jó com uma cerca de sebe, com uma cerca de planta viva. Ou seja, eu não posso entrar lá. Ele está protegido, tem um cercado em volta dele. Eu não tenho a chave para entrar. O muro é alto, eu não tenho como passar. Eu preciso da sua permissão. Então, meu irmão, o que é que eu entendo com isso? Deus ele colocou ao nosso redor os anjos. Né? Ou seja, nós temos uma cerca, uma proteção. Lembra dos muros de Jerusalém? Então, nós temos uma proteção. O inimigo não pode entrar, pular essa cerca, não pode ultrapassar essa cerca, porque ele não consegue. Ele precisa de uma permissão. E essa permissão só pode ser dada por duas pessoas: por Deus, obviamente, e por nós mesmos. E como é que eu dou essa permissão? Quando eu abro brecha para o pecado, quando eu estou em rebeldia com a palavra de Deus, então eu estou abrindo esta cancela, assim eu vou chamar, dessa cerca que permite, que me dá legalidade, ou que dá legalidade para o inimigo, para o diabo entrar na minha casa, no meu terreno, dentro da minha propriedade. Então, o adversário aqui, ele só entrou nas propriedades de Jó, só entrou na vida de Jó porque Deus o permitiu, é verdade? Senão ele não tinha entrado não. Subtópico 2, saúde física. Veja bem, o texto sagrado, ele diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se em cinza. A palavra cinza aqui é marsbala, e pegar um caco de barro para com ele raspar as suas feridas. Então, olha o sofrimento de Jó, era um sofrimento terrível. Parece que era um tipo de doença que coçava, né? Que era angustiante. Então, nós vemos que a saúde física de Jó foi bem abalada, bem afetada, bem massacrada mesmo. Porque a função do inimigo, o prazer dele é esse mesmo, é causar sofrimento e dor. Saúde mental, também o psicólogo, né? Psicológico de Jó também foi abalado. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que Jó entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. É claro, o texto não fala que ele ficou depressivo, mas tensão psicológica, isso o texto não nega. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou o dia que as pessoas o viram, ou seja, Jó espraguejou o dia, espraguejou todo mundo, claro, menos contra Deus. Contra Deus ele não ousou a falar uma palavra sequer acusando Deus, de forma alguma. Ele questionou algumas coisas: por que sou assim, assado, mostra meu pecado, coisa desse tipo. Mas o que nos impressiona, o que me impressiona aqui é a fidelidade. Fé é isso, irmão, é ser fiel até a morte,
Foi o que Jesus nos ensinou. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento. Aí o que eu estava dizendo. Não havendo mais razão para que fosse celebrado. Só não queria mais nem saber dia de aniversário. Só debaixo de forte pressão psicológica que a pessoa chega a tal ponto. Então, com certeza, uma pressão muito grande psicológica Jó sofreu. E para nós concluirmos aqui o tópico 3, eu quero dizer aqui o seguinte, que independente, irmão, do sofrimento, das dificuldades, nós temos que manter a nossa convicção, a nossa fé no Senhor Jesus. A síntese do tópico 3 diz que, além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Olha só. E ele suportou. Ele foi até o fim e no fim Deus o restituiu. Então, nesta lição nós vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Então o diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Aí eu deixo aqui para você Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala da armadura de Deus. Ou seja, nós temos que permanecer firme, né? Nós temos que tomar toda a armadura de Deus para que quando vier os dias maus, depois de nós ter enfrentado, como Paulo disse, o bom combate, que o bom combate é esse, é lutar pela justiça de Deus, é enfrentar o inimigo que os nossos olhos não vê, depois de nós passarmos por esta batalha, às vezes ferido, às vezes cansado, às vezes muito machucado, mas Paulo diz o quê? Depois de ter passado por tudo isso, permanecei inabalável. Ou seja, a nossa fé não pode ser abalada devido aos problemas familiares, financeiros ou psicológicos. Seja ele qual for o problema, a nossa fé tem que permanecer inabalável. Certo? Meus amados, eu fico por aqui. Deixo a paz do Eterno sobre a vida de vocês. Que Deus possa abençoar. E se esse canal tem sido bênção para você, se esse trabalho tem sido bênção para você, compartilhe, meus amados, com seus amigos aí nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também possam estar utilizando esses trabalhos, tá certo? Embaixo aí do link, como eu já disse, embaixo do vídeo tem um link para você fazer o download, né, dos slides. Você clica, vai abrir uma página de download, você faz o download gratuitamente, tá certo? Deixa aí seus comentários se tem sido bênção, se tem agregado algum valor aí para vocês esse trabalho. Se não, não precisa deixar nada. E se puder, se gostou, dê aquele joinha, aquele ok. Se não gostou também, pode dar um dislike também, com o dedinho para baixo. Faz parte, nós estamos num país democrático, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, Baruch Hashem, e até a próxima aula.